Ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação, e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor? Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Vamos orar. Santo e eterno Deus, queremos mais uma vez, ó Deus Santo, rogar ao Senhor que nesta manhã, do dia do Senhor, manhã em que nos reunimos para a adoração do Teu nome, que o Senhor venha ministrar, ó Deus, ao nosso coração a Tua palavra, que o Senhor fale poderosamente conosco, nos santificando para a glória do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a Bíblia é muito clara quando diz que os filhos são herança do Senhor. E como tal, eles precisam ser educados, a fim de que aprendam a cada dia viver para a glória do Senhor. Eu já afirmei que no primeiro livro de Samuel, o autor traz muitos contrastes, a fim de ensinar aqui uma lição. Na semana passada você notou o contraste entre o piedoso Samuel e os filhos impiedosos do profeta Eli. E o texto de hoje mostra que o contraste não é somente entre Samuel e os filhos de Eli, mas o contraste é com o próprio Samuel. Dê uma olhada, por exemplo, no verso 21. O verso 21 diz assim: abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Verso 22, era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Então, à medida em que Samuel vai crescendo diante do Senhor, o autor diz: era, porém, Eli já muito velho. A ideia é que o tempo em que Eli está servindo está se findando, daí a pouco alguém vai tomar o lugar de Eli aqui na questão do templo. Se você for lá no verso de número 26, mais uma vez você tem esta ênfase: mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. O ponto aqui desse texto é mostrar a impiedade, toda a impiedade dos filhos de Eli, preparando os leitores para a rejeição de toda a família, que virá logo a seguir. O assunto a seguir é exatamente esse: Deus rejeitando a família de Eli. Nós sabemos, é claro, que os filhos de Eli são plenamente culpados pelos seus pecados, mas o que você vai perceber aqui no texto é que houve negligência também do sacerdote em relação à criação dos seus filhos. Os homens são responsáveis, mas a forma como eles são criados muitas vezes influencia aquilo que eles irão fazer, as decisões que eles irão tomar. E apesar de Eli ser um homem crente, você percebe que de fato houve falhas na criação dos seus filhos. Nessa manhã você verá então que esse texto ensina sobre como educar os seus filhos. Esse é o ponto de hoje: como educar os seus filhos. Primeiro ponto, a primeira lição aqui
é que você não deve ignorar os pecados dos seus filhos. Note aí o verso de número 22. O verso 22 diz o seguinte: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Essa sessão começa com o autor destacando, afirmando que Eli já em sua velhice ouvia o povo se queixar, o povo relatar tudo aquilo que estes homens faziam no tabernáculo. Ou seja, não eram pecados ocultos, não era algo que acontecia simplesmente lá dentro da sua casa, era algo que já era bastante notório. Nos versículos anteriores, você já viu que estes homens desprezavam a oferta do Senhor. No verso 17 é dito o seguinte: era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. É tão notório que todo mundo que vai para a adoração percebe o que está acontecendo. Percebe que aquele moço que trabalhava para eles ia lá e metia com um garfo nas carnes que eram levadas para o sacrifício. Todo mundo estava vendo claramente o pecado de cada um destes homens diante do Senhor e diante de todo o povo. E agora, o que é relatado aqui nesses versículos que nós lemos hoje é a sua devassidão moral. O texto diz que os seus filhos se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E é muito importante notar de início, saber de início, que o comportamento moral, aquilo que você faz, está associado ao que você pensa sobre Deus. E aqui a causa e efeito estão bem juntas. Estes homens desprezavam o sacrifício do Senhor, eles não levavam em conta o Senhor. Resultado, a sua vida era devassa, as suas atitudes morais não eram pautadas pela lei do Senhor, já que eles rejeitavam o Senhor. Não é possível que alguém que rejeite ao Senhor abrace a sua lei, abrace os seus mandamentos, a fim de levar uma vida de santidade. E sendo homens que desprezavam o Senhor, não é de se admirar as práticas que estão sendo relatadas aqui acerca de toda esta devassidão moral. Então perceba, por desprezar a santidade do Senhor, estes homens não estão ligando para a posição que eles ocupavam, para o privilégio que eles tinham. Eles eram sacerdotes, e como tal, eles precisavam primar por uma vida de piedade. Mas em vez disso, o texto diz, eles se deitavam com as mulheres. Estas mulheres provavelmente são aquelas que são relatadas em Êxodo. Dê uma olhada em Êxodo capítulo 38. Porque às vezes a gente fica com a impressão de quem são essas mulheres, o que elas estão fazendo aí, já que aparentemente só havia levitas trabalhando ali no tabernáculo. Êxodo 38, o verso de número 8, diz assim: fez também a bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Eram mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Alguns entendem que elas ajudavam também na limpeza ali do tabernáculo. E essas mulheres então eram tomadas pelos sacerdotes, e todo mundo sabia disso. Em vez de santidade, devassidão moral. E quando você faz uma leitura rápida do texto, aparentemente ele não sabia dos pecados dos seus filhos, porque diz que o povo é que vem falar para ele. Mas se você atentar para o verso de número 29, você vai ver que a realidade é outra. Porque no verso 29, Deus vai dizer para ele:
Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos envergonhardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Era bastante notório, era bastante claro que ele sabia. E Deus está dizendo: você está mais preocupado com os seus filhos do que comigo. Você está honrando mais os seus filhos do que você honra a mim. Então perceba que ele, mesmo sendo um homem crente, era negligente em relação aos seus filhos, fazia vistas grossas aos seus pecados, e é por isso que ele vai ser repreendido depois pelo Senhor. Meus irmãos, há muitos cristãos agindo como Eli. Cristãos que fecham os olhos para os pecados dos seus filhos. Cristãos que olham para os seus filhos e não acreditam que os seus filhos seriam capazes de fazer algumas coisas que são pecaminosas, que são pecado diante do Senhor. É por isso que desde muito cedo é preciso levar os filhos ao entendimento de que eles são pecadores e que eles pecam constantemente. Eles precisam lutar contra o pecado. Eles precisam desde cedo aprender a lei do Senhor e aprender que existe um Redentor que os ensina a lutar contra o pecado. Porque enquanto eles não tiverem esse entendimento do pecado que habita nos seus corações, da corrupção que foi herdada lá de Adão, eles vão achar que tudo que eles fazem é normal, e é assim que muitos veem as crianças e os adolescentes dizendo assim: não, é uma fase, toda criança é assim, todo adolescente é assim. Pode ser que quando você olha para o geral e para a amostragem, isso aconteça de fato com muitas crianças e muitos adolescentes. Não deixa de ser pecado. Não deixa de ser pecado. Não é porque todo mundo faz que deixou de ser pecado. E um bom exemplo disso, por exemplo, é olhar para Sodoma e Gomorra. Em Sodoma e Gomorra, toda a sociedade praticava algumas coisas normalmente. A exceção em Sodoma e Gomorra era a família de Ló. Eram eles que eram os estranhos na sociedade, porque eles não praticavam o que o restante da sociedade praticava. Mas não é porque todo mundo praticava que passou a ser tranquilo e comum. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos olhar para os nossos filhos e nomear os pecados. Isso é necessário, principalmente para que eles entendam a necessidade de um Salvador. Porque antes de entender que eles precisam de Cristo para os salvar, eles precisam ter bastante consciência de que eles são pecadores diante do Senhor. De que dia após dia eles transgridem a lei do Senhor. E que o fim para aqueles que transgridem a lei do Senhor e se apartam do Senhor é a morte. É quando eles entendem que sozinhos o que os aguarda é a ira vindoura, que eles irão olhar para Cristo, que eles irão olhar para o Salvador. Mas muitos filhos de crente não têm sido ensinados corretamente sobre o Senhor, e na prática eles desprezam o Senhor, agindo de várias maneiras que contrariam as Escrituras. Filhos, por exemplo, que não respeitam os pais e que não são advertidos de que estão quebrando o 5º mandamento. Filhos que não são instruídos sobre como se portar diante de Deus, diante do culto ao Senhor, da reverência que é preciso ter diante do Deus a quem nós adoramos, que não são ensinados a respeitar os irmãos, a considerar os irmãos, não são ensinados a considerar as autoridades,
Pais que veem filhos destratando pessoas mais velhas, mas é porque é criança, né? Criança é assim mesmo. Não, não é. E se é porque nós não corrigimos. Se é assim, é porque os pais estão fazendo vistas grossas. Meus irmãos, o pecado não vai sumir da vida dos nossos filhos instantaneamente, como um passe de mágica. Provérbios diz que a estultícia está ligada ao coração da criança. A vara e a disciplina é que vão afastar a estultícia do coração das crianças. Mas enquanto os pais estiverem olhando para os seus filhos e ignorando a questão do pecado, as coisas vão mal. E isso não é a partir de certa idade. Chegou mais um pecador na família, saiba disso. A partir do momento que nasceu, a partir do momento que foi concebido, já tem mais um pecador ali na família. E é assim que nós precisamos lidar a fim de instruí-los corretamente. Mas há diversos pais que, por ignorar tudo isso, defendem cegamente os seus filhos diante de outras pessoas, sem ponderar, sem verificar se não são os seus filhos os criadores do problema, se não são os seus filhos que no final das contas causaram toda a confusão. É claro que você não pode fazer o contrário, considerar sempre que o seu filho é que é o culpado, porque isso também é errado. Mas é preciso, antes de tomar alguma atitude, ponderar e verificar o que está acontecendo, porque nós precisamos lembrar da realidade de que nós temos filhos pecadores. Ele falha diante dos seus filhos por ignorar os pecados dos seus filhos, e pelo que Deus fala aqui, por amar mais os filhos do que ele ama o Senhor. Por que você está honrando mais os seus filhos do que você honra a mim? Mas o texto diz mais: para educar os seus filhos, você precisa corrigi-los pelas razões corretas e com motivações corretas. Como já foi dito aqui, ele sabia dos pecados dos filhos. Ele estava fechando o olho, ele estava deixando os filhos fazerem o que bem entendiam, e então ele vai chamar a atenção dos seus filhos. Mas ele só faz isso quando a má fama dos filhos é percebida pelas pessoas de fora. Veja aí de novo o verso 23. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Ele sabia, mas as coisas só começaram a incomodar quando os outros começaram a falar. Quando as pessoas de fora começaram a comentar: viu lá o filho do sacerdote? Terrível filho do sacerdote. Esses meninos, esses homens, são terríveis. A má fama estava agora começando a afetar o próprio sacerdote. Porque o que vão pensar de mim como sacerdote, com os meus filhos andando desta maneira? E isso demonstra que ele não estava aqui preocupado com o pecado contra o Senhor, o que é corroborado lá pelo versículo 26. Versículo 26 diz: mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. É um contraste aqui. Samuel está sim preocupado com o Senhor, Eli não. Eli está preocupado com o que as pessoas estão falando a respeito dos seus filhos. Ele está preocupado com a opinião dos homens, e ao que tudo indica, não fossem os pecados dos filhos conhecidos das pessoas, mas somente de Eli, não haveria repreensão. Ele continuaria honrando os seus filhos mais do que ele honrava o Senhor. E como não estava preocupado com a glória do Senhor, estimando muito os seus filhos, ele não continha os seus filhos.
Ele não fazia nada para conter os seus filhos. Meus irmãos, assim são vários pais. Mesmo nas nossas igrejas, que não corrigem os seus filhos, a não ser que comece a pegar muito mal para eles. Olha, o pessoal já está falando, a gente precisa fazer alguma coisa aqui. Não, a gente precisa fazer alguma coisa antes. Como eu disse, nós precisamos ensinar os nossos filhos a considerar o próximo. E se nós não estamos preocupados com isso, pelas razões corretas, por que nós nos preocuparíamos quando as pessoas começam a falar de nós? Porque aí entra o orgulho de, vão duvidar da minha capacidade como pai, vão duvidar da minha capacidade como mãe, então eu vou agir. Isso é corrigir os filhos pela razão errada. Isso não tem a ver com a glória do Senhor. Então não espere as pessoas começarem a reparar no comportamento dos filhos para tomar uma atitude. Verifique, não é difícil verificar quando os nossos filhos estão saindo dos trilhos, quando os nossos filhos não têm muito senso e começam a importunar as pessoas. Isso nas pequenas coisas. Às vezes nós estamos conversando, isso acontece na minha casa muitas vezes, de você estar conversando com alguém, uma conversa séria do adulto, e o filho vem correndo e fala assim, e entra na conversa, e o pai para de conversar com a pessoa aqui, que é uma conversa séria, e vai lá dar atenção ao filho, ignorando o fato de que o filho não entendeu que não é hora de interromper isso. Passou uma coisa tola, que vai ser levada para o resto da vida. Eles estão aprendendo que não importa quem esteja conversando, se eles querem falar alguma coisa, eles vão falar a hora que eles querem, ainda que eles interrompam uma conversa. Eles estão aprendendo, e nós precisamos ensiná-los. Mas não espere as pessoas começarem a reparar, porque quando você começa a corrigir, porque estão reparando, você está caindo no mesmo pecado de Eli. Você não tem motivações corretas a fim de tratar com os seus filhos. Há mais formas erradas de se disciplinar os filhos. Por exemplo, quando os pais, por conta da ira que estão sentindo, não porque os filhos pecaram contra o Senhor, mas porque os filhos transgrediram as suas regras, aquilo que eles acham que deve ser feito. Não tem uma razão de pecado envolvida, mas uma questão de gosto pessoal. E não me entenda mal, nós podemos ter gostos pessoais, nós podemos ter regras específicas nas nossas casas, e elas são muito diferentes. Tem casa que o filho pode subir no sofá à vontade, botar o pé lá em cima, e tem casa que se ele chegar o pezinho pertinho do sofá, a mãe já de longe fala assim, sai daí. É pecado? Não tem uma questão de pecado envolvido, exceto a desobediência. A desobediência é pecado. Colocar o pé no sofá não é necessariamente pecado, mas se a mãe ou o pai falaram, não faça isso, e isso está sendo feito, aí está a quebra do 5º mandamento. Então regras são diferentes. Na minha casa é tranquilo, todo mundo pode fazer o que quiser no sofá, deitar, pular. Na minha casa é só sentadinho, não envolve certo e errado, ok? Mas como você se porta diante das regras, aí sim é uma questão de pecado. Mas às vezes os pais não estão incomodados com o pecado em si. Não é porque o filho passou por cima da minha autoridade e assim ele ofendeu ao Deus que deu a ele um pai e uma mãe. É só porque sujou o meu sofá bonitinho que eu amo. Está errado. Não é por amor ao sofá. Porque muitas vezes, por amor ao sofá, nós revelamos o amor a outro Deus que não Yahvé. Então nós precisamos cuidar, para em nome da nossa ira,
de algo que ofendeu o nosso reino, nós disciplinarmos os filhos pelas razões erradas. Quando você faz isso, você acaba pecando, porque você não está preocupado com o reino de Deus, mas com o seu reino particular. Eli já deveria ter dado um basta. Ele já deveria ter destituído os seus filhos do ofício sacerdotal, sabendo que eles desprezavam a oferta do Senhor daquela forma. Ele mesmo deveria ter tomado a iniciativa e dizendo: olha, vocês não são mais sacerdotes. Mas não havia preocupação com o Senhor, porque ele honrava os seus filhos, ele amava muito os seus filhos. Agora, sejamos bem sinceros aqui. Quantos pais que você conhece já levaram seus filhos, por exemplo, à disciplina da igreja? Em dezembro agora eu vou completar 21 anos de pastorado, tirando os anos de seminário, os 4 anos de seminário. Se eu juntar, vão ser 25 anos envolvido com a igreja bem diretamente. Eu posso contar em uma mão as vezes que eu vi fazer isso. Vai sobrar dedo. E este é um fato que mostra que muitas vezes os pais honram mais os filhos e a si mesmos do que ao Senhor. Eles sabem que os seus filhos estão pecando. Eles sabem que os seus filhos estão tendo relacionamento sexual com a namorada. Eles sabem que os seus filhos estão fazendo coisas que não deveriam estar fazendo. E em vez de repreender os seus filhos e corrigi-los, e caso isso não funcionasse, levá-los à igreja para disciplina, eles abafam, porque é uma vergonha. O que vão pensar de mim se meu filho for disciplinado? E eu sei que é muito difícil. Eu tenho visto recentemente alguns pastores tendo de lidar com pecados dos seus filhos publicamente e disciplinar os seus filhos. Não é algo que deve ser fácil, mas é algo que precisa ser feito para que Deus seja glorificado e honrado. Mas é pela razão correta, a glória de Deus. O que está envolvido é algo muito maior do que a reputação de alguém. O que está envolvido é a santidade do Senhor. Então, ao disciplinar os seus filhos, faça pela razão correta, pela motivação correta. Não espere as outras pessoas de fora começarem a dizer: está vendo? Filho de fulano, filho de cicrano. Mas ainda uma última questão aqui nesse texto, sobre a educação dos filhos. É preciso que você lembre aos seus filhos o quão grave é ofender a Deus. E então há algo interessante aqui no texto, porque ele foi bastante negligente na educação dos filhos. Ele agiu de muito tarde. Eles já estão grandes, eles já estão ministrando. Então isso significa que este padrão já acontece há muito tempo. Quando ele vai reclamar, que é o momento em que as pessoas estão falando dos seus filhos, de fato já é um tempo tardio, e ele faz por razões erradas. Mas no verso 25, ele está dizendo uma grande verdade. Veja o que diz o verso 25 aí do capítulo 2. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. O verso 25 traz esta grande verdade. É grave a ofensa ao Senhor. Veja o que ele está colocando aqui. Deus havia estabelecido um sistema sacrificial a fim de que os homens fossem perdoados dos seus pecados. Todo esse sistema sacrificial está lá na lei. Se o homem pecar, ele vai pegar um animal, ele vai levar diante do sacerdote.
o animal será cortado, uma parte irá para o sacerdote, a outra parte será queimada diante do Senhor, e o pecado então será perdoado. Nós sabemos que o sangue de animais não perdoa pecados, mas tudo isso apontava para aquele que realmente perdoa pecados. O sangue de Jesus Cristo, já que no Novo Testamento, João Batista vai olhar para Jesus e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a oferta perfeita, mas as sombras apontavam para Cristo. Todo este sistema para que o homem pudesse alcançar redenção diante do Senhor. Entretanto, o pecado dos filhos de Eli era exatamente contra este ritual. Imagine que Deus estabeleceu uma forma para que os homens se apresentem diante dele com os sacrifícios e sejam aceitos. E estes moços não se importam com isso, desprezam o sacrifício, fazem de qualquer jeito por causa dos seus próprios apetites, dos desejos dos seus corações. É por isso que ele está dizendo: vocês estão pecando diretamente contra o Senhor. Quem vai interceder por vocês? Então, quando ele diz assim, pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Há um pecado meu contra alguém, nós vamos lá, vamos levar o sacrifício, e Deus vai estabelecer então o perdão. E Ele é o juiz entre eu e aquele que eu ofendi, ou entre aquele que me ofendeu e a mim. Deus é o árbitro. Mas agora o pecado é diretamente contra Deus. Quem se colocará como árbitro? Eles estão desprezando o que Deus deu a eles, porque lembre, a oferta aponta para Cristo. Cristo é o advogado. Eles estão desprezando o advogado. Quem é que vai interceder por eles? A ofensa era diretamente contra o Senhor. Os filhos de crentes, que são ensinados desde pequenos que Jesus morreu por causa dos pecados, precisam entender o que implica essa afirmação. Eles não precisam somente saber, olha, Jesus morreu pelos pecados. Eles precisam entender que quando nós deliberadamente pecamos, sabendo de tudo isso, nós estamos desprezando o sacrifício. Nós estamos fazendo semelhantemente aos filhos de Eli. Porque se Jesus de fato morreu pelos pecados, e ele morreu, cada pecado é uma grande ofensa ao Redentor. Os filhos precisam entender que rejeitar a Cristo é rejeitar a providência do Senhor para os pecados, é rejeitar o sacrifício que foi feito. É por isso que não se brinca com pecado. Pecado não é algo engraçadinho. Pecado é algo grave. Pecado é algo que custou a vida do santo de Deus. E quando deliberadamente pecamos, após entender o que foi feito, isso se torna ainda mais grave. Porque aqueles que não entenderam isso estão pecando, serão punidos, são culpados, mas eles não entenderam. Diferente destes homens que cresceram aprendendo isso, foram treinados para fazer isso como sacerdotes, e estão desprezando o que Deus estabeleceu. Então, aqueles que desprezam o sacrifício de Cristo não tem outro destino senão a danação eterna, porque não é possível rejeitar o sacrifício e sair ileso. Isso é impossível. E se os filhos não forem corrigidos, e se eles não entenderem a grande ofensa que é feita contra o Senhor, e continuarem a caminhar nos seus próprios caminhos,
um dia é isso que eles receberão. É claro que eles farão a sua escolha. Deus nos livre, meus irmãos, de lá na frente, os nossos filhos fazerem escolhas contra o Senhor, e ao olhar para trás, em vez de ver que você fez tudo o que você poderia, você foi negligente. Porque uma coisa é nós educarmos os nossos filhos, e um dia eles falarem, eu não quero o Senhor. Ok? Outra coisa é eles rejeitarem, tendo grande influência da forma como eu os eduquei. Eu não os ensinei a considerar o Senhor. Eu não os ensinei a considerar a igreja. Eu não os ensinei a importância de pertencer ao povo do pacto, de participar dos sacramentos, de estimar o povo de Deus, de honrar aquele que se deu por nós. Eu até levei na escola dominical, mas não passou disso. Durante a semana eu deixei eles por conta da televisão. Eu não me assentei com eles para ler a Bíblia. Eu não me assentei com eles para orar. Quando eles pecaram, eu disciplinei, mas não levei-os a um entendimento do pecado e do problema mais sério, que não é comigo, não é com a mãe, é com o Senhor. E eles foram crescendo de qualquer forma, porque eu os estimei muito, os amei muito, fiquei com dó e deixei o Senhor de lado. Um dia nossos filhos, por si mesmos, irão tomar suas decisões. Nós os apresentamos ao batismo, fazemos promessas que vamos orar com eles e por eles, que vamos educá-los, e esperamos o dia maravilhoso, que eles se colocarão na frente da igreja por conta própria e professarão a sua fé. É para isso que nós educamos filhos, para que Deus seja honrado. E se é por isso, nós precisamos levá-los ao entendimento de que o pecado é uma grande ofensa ao Senhor, para que eles nunca brinquem com o pecado. Agora veja, a despeito da grave e solene advertência de Eli, os filhos de Eli rejeitaram, e o texto é muito claro, Deus não operou neles para o arrependimento. Deus iria julgá-los. O texto diz isso, veja lá. Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Deus iria tratar com eles. Em sua soberania, Deus havia determinado isso. Entretanto, como nós sabemos, os decretos de Deus não retiram a liberdade dos homens. E se eles ofenderam a oferta do Senhor, é porque eles queriam comer carne. E se eles se deitaram com aquelas mulheres, é porque eles queriam saciar o seu desejo. Eles fizeram o que eles queriam fazer. E Deus usou os atos maus para cumprir os seus desígnios. O problema é que você não vê em Eli um pai que estava ali constantemente dizendo, não faça, não faça, não faça. Eli também foi negligente. Nós precisamos, meus irmãos, levar muito a sério a criação dos nossos filhos. Quando o Senhor entrega corações a si mesmos, os homens são capazes dos mais terríveis atos. Mesmo homens como esses, nascidos numa família pactual, treinados para ser sacerdotes, sendo de fato sacerdotes, tendo um grande privilégio diante do Senhor. Diante de tudo isso, eles escolheram desonrar o Senhor. É preciso que os pais, portanto, não fechem os seus olhos para os pecados dos filhos, que eles tenham em mente a razão correta para a sua correção, e que eles instem com seus filhos sobre a gravidade do pecado contra Deus. É isso que o texto ensina sobre a educação dos filhos. Agora repare o verso 26,
Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Como eu disse, há um contraste sendo estabelecido aqui. Estes homens são ímpios. Samuel crescia em estatura em favor do Senhor e dos homens. Isso aponta de forma inequívoca, meus irmãos, para aquele que viria como um sacerdote perfeito, porque Lucas, em seu evangelho, afirma sobre Jesus algo muito parecido com o que está sendo dito aqui por Samuel. Lá em Lucas capítulo 2, verso 52, é dito o seguinte: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Com uma diferença enorme. Samuel, que está sendo educado corretamente, que já se mostra piedoso, também cometerá falhas. É ele que vai ouvir de Deus o seguinte: até quando você vai ter pena de Saul? Quando Deus rejeitar Saul lá na frente. Já mandei rejeitar Saul, você vai ficar com pena de Saul. Mesmo Samuel crescendo em graça diante do Senhor. Jesus é aquele que nunca cometeu pecados. Nunca. Por isso ele é o sacerdote e a oferta perfeitos. Por isso ele pôde assumir sobre si os pecados do seu povo. E nele você vê então a justiça de Deus, que puniu os pecados para os quais Deus não fechou os olhos. Porque Deus não faz como muitos pais. Ele não fecha os olhos para os pecados. Pelo contrário, ele resolve o problema do pecado. E a resolução passou por ele enviar o seu filho que nunca pecou, para nele punir os pecados nossos e dos nossos filhos. Nele você vê a justiça de Deus, nele você vê o Deus que justifica pela fé pecadores que entenderam a gravidade das suas ofensas e confessaram seus pecados a Deus. Deus pune o seu Filho unigênito a fim de que homens tenham condições de serem adotados e de serem feitos filhos de Deus, e como tal eles serão corrigidos. Nós lemos aqui na liturgia os textos que demonstram exatamente isso. Deus não fecha os olhos para os nossos pecados, ainda que os nossos pais terrenos fechem. Se somos do Senhor, se o nosso coração está em Cristo, ainda que os nossos pais falhem na disciplina, Deus nos disciplinará para arrependimento, para que nos mantenhamos no povo do pacto. E é por isso que você precisa ver com bons olhos a disciplina do Senhor, lembrando que Deus sempre irá disciplinar os filhos a quem Ele ama, a fim de purificá-los, santificá-los, torná-los semelhantes ao irmão mais velho. Não feche os olhos aos pecados dos seus filhos. Discipline-os com a motivação correta. Imprima em seus corações a seriedade que é pecar contra o Senhor. Ao falhar, confie naquele que se deu também por você. Peça perdão, peça sabedoria, peça forças. Peça ao Senhor que o ajude nessa tarefa tão sublime, mas por vezes tão difícil, que é educar os filhos nos caminhos do Senhor. Essa é a sua parte, educá-los. Confie no Deus que aplica a palavra aos corações dos filhos. Confie no Deus que chama eficazmente pelo seu Espírito aqueles a quem Ele quer salvar para a sua própria glória.